Nos versos 1 a 3, o salmista olha pelas lentes do retrovisor. Ele olha para o passado com grande gratidão. Depois ele tem uma visão do presente e ele enfrenta o presente com oração. E finalmente, nos versos 5 e 6, ele olha para o futuro com esperança e intenso trabalho. Este salmo é uma espécie de síntese da nossa vida. E eu gostaria então de trabalhar um pouco com você a beleza e a riqueza desta preciosa passagem bíblica. Nos versos 1 a 3, o salmista, olhando para o passado, relembra a libertação extraordinária, milagrosa, realizada por Deus ao seu povo que estava cativo na Babilônia 70 anos. A cidade de Jerusalém tinha sido arrasada, o templo tinha sido destruído. Crianças, velhos, jovens haviam sido passados ao fio da espada. Os que morreram à espada, diz Jeremias, foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome dentro dos muros de Jerusalém. O povo foi levado para esta amarga escravidão, para esse cativeiro. Mas agora o tempo de Deus havia cumprido. E Deus havia aberto as portas da escravidão. E o povo pôde retornar a Jerusalém, recomeçar a sua vida, plantar os seus sonhos no solo da fé e prosseguir uma jornada vitoriosa, cumprindo a história da redenção. Então o salmista diz, quando o Senhor restaurou a sorte, Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles reconhecem, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Quando você e eu olhamos para o passado, nós relembramos também a história da nossa redenção, da nossa libertação. Olhamos para a cruz e ali as nossas algemas foram partidas. Ali o nosso cativeiro cessou. Quando nós olhamos para aquele que deu a sua vida por nós, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando para a nossa justificação. Que dia maravilhoso foi esse dia onde nós fomos libertos, remidos, perdoados, salvos pela graça. Ao olharmos para esse passado, temos uma imensa dívida de gratidão a Deus por tão grande salvação. Mas agora, o salmista olha para o presente e diz assim, no versículo de número 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Esse texto revela para nós que agora, no presente, eles estão enfrentando uma crise de sequidão. A vida está como um deserto árido. E aqui aprendemos algumas lições muito oportunas. Primeira delas, um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. As vitórias de ontem não servem mais para hoje. A plenitude do Espírito Santo de ontem não é suficiente para hoje. Todo dia é dia de você andar com Deus. Eles tinham recebido uma grande libertação, mas agora estavam em crise. Então, é hora de nós pararmos e pensarmos nisso. As vitórias do passado foram muito importantes, mas elas não servem para hoje. Precisamos de novos desafios, de novas conquistas e de andarmos com Deus hoje. Segundo lugar, a sequidão hoje não é motivo de desânimo, mas de clamor. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Se agora o seu coração está árido, se agora a sua vida está como um deserto, se as areias escaldantes estão queimando seus pés, se o sol
causticante, o sol causticante e inclemente está ardendo em sua cabeça. Entenda isso. Não é para você murmurar, não é para você desanimar, não é para você desistir, é para você clamar a Deus, que restaura a nossa sorte. O Deus que ouve a nossa oração. O Deus que escuta os gemidos da nossa alma, enxuga as lágrimas dos nossos olhos, firma os nossos pés e nos dá capacidade de prosseguir. Terceira lição, precisamos entender que a restauração é obra soberana de Deus. Por isso ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Nós não temos poder de restaurar a nós mesmos. Nós não conseguimos nem sequer ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Só Deus pode nos levantar, só Deus pode nos perdoar, só Deus pode nos encher do seu Espírito, só Deus pode nos dar força para prosseguir. A restauração é obra de Deus. Mas ainda em quarto lugar, a restauração é fruto de oração. Fruto de oração. Note você o verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ele está fazendo um pedido, um clamor ele está levantando. Eu quero dizer a você que nós enfrentamos as crises da vida, não é murmurando, não é nos insurgindo contra Deus, não é duvidando do amor de Deus, não é nos capitulando à crise, dizendo é isso mesmo, não tem jeito mesmo, não vai mudar mesmo, vai piorar mesmo. Quando a crise bate à nossa porta, quando o deserto se instala em nosso peito, a solução para enfrentar a carranca desta crise é oração, é clamarmos aos céus, é pedirmos a Deus um milagre na nossa vida, o milagre da restauração espiritual. Mas em quinto lugar, note você que a restauração é um milagre extraordinário de Deus. Veja você o que ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Bom, acho que você tem plena ciência disso, que o Negueb é o maior deserto da Judéia. A Judéia, fundamentalmente, é toda deserta. Mas o maior deserto da Judéia é o Negueb. Mas não é aquele deserto de areias fininhas como trigo, aquelas planícies longas, não. O Negueb são montanhas empinadas aos céus, vales profundos. Não é aquela areia fininha, não, é pedregulho, é pedra, é escaldante, que fere os pés. Mas acontece um fenômeno ali. De vez em quando, você está viajando, ainda hoje, e eu tive já a bênção de estar lá por 10 vezes, de vez em quando você vê, assim, nas areias escaldantes, um rego, um vale, e por ali passaram rios invernais. E já vi, de repente você vê como se fosse uma torrente caudalosa descendo. E quando estas águas vão rasgando as entranhas do deserto, ali vão se formando o que nós chamamos de vadis, de oásis. E tudo volta a florescer, a frutificar, a ficar bonito. Talvez a sua vida hoje pareça um deserto. Está seco, está árido, está cinzento. Não tem fruto, não tem beleza, não tem verdor. Mas como resposta à sua oração, os rios do Espírito podem abrir canais de vida nas areias escaldantes da sua alma e trazer verdor, e trazer beleza, e trazer refrigério, e trazer restauração, e trazer vida. Deus pode abrir um oásis no deserto da sua vida. Águas cristalinas podem jorrar. Rios de vida podem fluir. Frutos benditos podem ser produzidos pela obra da restauração de Deus como fruto da oração. Mas
Esse salmo nos mostra uma terceira perspectiva. Você deve olhar para trás com gratidão, você deve olhar para o presente com oração, mas você deve olhar para o futuro com esperança e com trabalho. Olha aqui está escrito nos versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você precisa sair, você precisa semear. Quem sai, sai andando. E às vezes o solo é duro, mas você vai regar este solo duro com as suas lágrimas. Talvez a semeadura é solitária, mas a semeadura vai ter resultado. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, não voltará de mãos vazias, não voltará frustrado, não voltará derrotado, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Semeia no seu deserto. Deus é poderoso para fazer o deserto florescer, como fez com Isaac, lá em Gênesis 26. Ele semeou no deserto e colheu a 100 por 1. Deus é o Deus que faz milagres. É hora de semeadura. O Brasil está em crise. O mundo está em crise. A pandemia está mostrando aí a sua carranca. São centenas de milhares de pessoas ceifadas. É a recessão econômica que bateu fortemente à nossa porta. Mas eu quero dizer a você que esta hora é hora de semeadura. É hora de você, sem moderação, espalhar a semente do Evangelho. Quando os homens estão aflitos, quando as doenças emocionais estão recrudescendo, quando tanta gente está vivendo o drama da violência doméstica, quando tantos estão adoecidos com depressão, com ansiedade, com síndrome de pânico, e quantas pessoas desistindo da própria vida. É hora de você se levantar como um semeador de esperança, levando esta palavra do Evangelho de Cristo aos corações aflitos, desesperados. Talvez a semeadura vai ser com lágrimas, mas a colheita vai ser com júbilo. A minha oração é que Deus abençoe você, para que você tenha no passado uma história de redenção na sua vida. E se você não teve, você pode ter agora, entregando o seu coração para Jesus. A minha oração é para que você agora faça um diagnóstico da sua alma e, ao constatar uma aridez no seu coração, clame a Deus por restauração. A minha oração é que as igrejas sejam restauradas e reavivadas pelo poder do Espírito Santo e que haja uma grande cruzada de testemunho do Evangelho, de evangelismo, de discipulado, de semeadura, para que nós, em tempo oportuno, façamos uma grande colheita para a glória de Deus. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe profundamente o seu coração. Eu quero orar com você nesse momento. Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra poderosa, viva, eficaz. E nós oramos, Deus, para que neste momento aqueles que já tiveram a experiência contigo possam se lembrar desse dia com muita gratidão. Aqueles que ainda não tiveram, que hoje seja o tempo oportuno, o dia da salvação. Nós oramos, meu Deus, por restauração, por reavivamento espiritual. E nós oramos também para que nesse tempo de crise, de deserto, de lágrimas, de dor, de angústia, de luto até, tu levantes a tua igreja para semear a tua palavra, para pregar o Evangelho, para dar testemunho da tua graça e que nós tenhamos a bênção e a alegria, Senhor, de fazermos uma grande colheita para o teu reino, para o louvor da tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém.